vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô super feliz, gente, porque eu finalizei uma peça que eu tava louca pra mostrar pra vocês. É uma peça bem cara de verão, praia, sabe? Essa coisa bem bacana. Esse aqui é o meu lenço chale barra saída de praia que eu confeccionei com 2 novelos do fio Prisma da Círculo. Já falei pra vocês o tanto que eu gosto desse fio por 2 motivos. Primeiro, rendimento. Segundo, nuances de cor. Gente, olha que lindo, ele vai do laranja mais escuro pro amarelo, pro creme, de uma forma muito calma, muito bonita. Então a sua peça fica num degradê que você não precisa muito esforço pra peça ficar bonita. Fora isso, o Prisma também tem paletas que tem tons mais frios, rosinhas, tons bem diferentes, bem variados. Vale a pena você conhecer a nova coleção. Eu executei essa peça em agulhas circulares 6mm, mas se você não tem, você pode tecer nas retas também da Círculo, que dá super certo, é porque eu queria realmente uma peça gigantesca, você pode fazer o tamanho que você quiser. Medidas finais, receita, amostra, tudo que você precisa para tricotar essa peça junto comigo está disponível no Blog by Day. Siga a gente também nas outras redes sociais para continuar tricotando. Deixe seu like, seu curtir, seu comentário. Já agora, se você vai embora, você esquece, isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos tricotar e eu vejo vocês no fim do vídeo. Então vamos lá, gente, para tecer o nosso chale, como eu falei, eu vou trabalhar com fio duplo. Então você vai juntar uma perninha do centro de um, uma perninha do centro de outro, colocar o fio assim, ó, juntinho e tecer como se fosse um fio só, como se tudo isso aqui fosse uma coisa só. Então eu junto e vou tecer com uma perninha dos dois. Eu vou começar colocando apenas 5 pontos na agulha, então você não precisa deixar muito fio. E eu vou colocar pelo método da ponta longa, que eu já tenho passo a passo aqui no meu canal, se você precisar. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá aqui certinho colocados. Esse fio aqui que vai pra lugar nenhum, depois a gente arremata. Vou girar. Agora o fio que eu vou tecer e o fio do meu trabalho apontam pra mão que eu vou começar o meu trabalho, que eu vou tecer, né? Se você é canhoto ou se você é destro, os 2 fios apontam pra mão que você vai tecer. Preste atenção porque a lógica é a seguinte, eu tenho 5 pontos na agulha, o terceiro ponto é o ponto central, isso é uma informação importante pra gente já ir memorizando. Então a primeira carreira nós vamos fazer em ponto de meia. Então deixa eu separar aqui, eu vou começar fazendo o primeiro ponto em meia e o segundo ponto também em meia. Agora eu vou dar uma laçada na minha agulha, a laçada ela vem de trás, passa em volta da agulha e retorna para trás. Agora, antes de eu seguir caminho, eu cheguei no ponto central. Para marcar onde ele vai estar na minha peça, eu vou colocar um marcador aqui, na agulha que eu tô tecendo, né? E agora eu vou seguir trabalhando normalmente. O ponto central é sempre tecido em meia, então eu teço ele em meia. Antes dele eu dei uma laçada, agora depois dele eu também dou outra laçada. O que eu faço de um lado eu preciso fazer do outro. E os 2 últimos pontos são em meia. Finalizei a minha carreira, vou girar a minha peça e agora eu tô pelo lado do avesso. O lado do avesso é todo em ponto meia. E aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nós temos laçadas. Então eu vou mostrar pra você como é que você vai tecer a sua laçada. Eu fiz 2 meias e cheguei numa laçada, que é esse ponto aqui que fica deitado, inclinado. A minha agulha da direita vai entrar, ou da esquerda, né? Não importa pro mão que você tá tecendo. Ela entra no meio do ponto, eu teço em meia e ela retorna pra frente e pode sair da agulha. Agora eu tô tecendo os pontos, todos da minha agulha em meia normalmente. O começo do chale costuma ser um pouco mais difícil, até pra gente compreender o que a gente tá fazendo. Se você olhar agora, nós temos 3 pontos de um lado e nós temos 4 pontos do outro lado, sendo que esse ponto central aqui tem um marcador antes dele para sinalizar: ei, esse aqui é o ponto central.
Então o que nós vamos fazer agora é um sanduíche, no qual os 2 primeiros e os 2 últimos pontos são as bordas do nosso trabalho e tudo que tiver antes e depois do ponto central vai ganhar uma laçada. Então eu vou mostrar para vocês a lógica e rapidinho você pega. Olha só, como eu falei, os 2 primeiros pontos são de borda, então a gente tece em meia. Quando terminar eles, você obrigatoriamente tem que dar uma laçada na agulha. Agora todos os pontos são tecidos em meia, até chegar no marcador. No caso, só tinha um ponto e eu já cheguei no meu marcador. Quando eu chegar no meu marcador, antes de mexer com ele, eu dou outra laçada, porque eu cheguei no ponto central. Passo o marcador, ó, deixa ele aqui, eu gosto dele pra frente para não me atrapalhar. E esse aqui é o ponto central do nosso trabalho. Ele é feito em meia. E agora, se eu dei uma laçada antes dele, eu dou outra laçada depois dele. Sigo o meu trabalho em ponto meia até chegar nos 2 últimos pontos. Já cheguei porque eu só tinha um ponto. Antes dos 2 últimos pontos, eu obrigatoriamente tenho que fazer também uma laçada. E agora sim, eu posso terminar minha carreira normalmente. Deu pra entender? Eu sei que ainda não. Vamos que daqui a pouco você vai pegar e você vai entender que não é complicado. O avesso é todo em ponto meia, todos os pontos, viu, gente? Lembrando que as laçadas você precisa manter com os furinhos, então você teça com cuidado. O fio prisma, ele é a combinação de vários fios juntos, então na hora que a gente está tecendo com ele, a gente tem que ter uma mão firme e um olhar bem criterioso para a gente não perder nenhum dos nossos fiozinhos aqui, nenhuma das perninhas. Você vai ver que o seu chale vai ficar muito leve, num degradê de cor muito bonito. Aí você tem que saber trabalhar com prisma. Estou chegando no final da minha carreira, estou terminando as minhas laçadas, olha. Toda vez que a gente faz isso, a gente acrescenta 4 novos pontos ao nosso trabalho. Então, confere comigo, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos na agulha. Tô novamente pelo direito, olha, a gente já começa a ver o pilar no centro do nosso chale e eu repito a lógica toda de novo. Então, vamos lá mais uma vez. Os 2 primeiros pontos são em borda em meia. Depois deles eu sou obrigada a dar o quê? Uma laçada. E aí eu teço todos os pontos em meia até chegar no meu marcador. Teci 3, cheguei no meu marcador, ele me sinaliza onde está o ponto central do meu trabalho. Pode verificar, olha, esse é o ponto central. Antes de mexer com o marcador eu faço laçada, passo o marcador. Esse ponto central, ele é sempre tecido em meia e depois dele eu não posso esquecer de dar outra laçada. Teço os pontos da minha carreira todos em meia até chegar nos 2 últimos pontos. Quando eu chego neles para finalizar, laçada e aí sim eu posso tecê-los em meia. São 4 laçadas nas carreiras. No lado do avesso, todos os pontos são em meia normalmente. Lembre-se de passar o marcador e depois dele temos uma laçada. E aí você segue os pontos em meia. Ó, se acontecer isso, é só você tecer com calma. Temos outra laçada aqui. E os 2 últimos pontos. Deu pra entender, gente, a lógica? Como se eu estivesse construindo um sanduíche. 2, 2, entre os 2 pontos de borda laçada e laçada antes e depois do ponto central. Vou fazer mais uma terceira vez, porque eu gosto de explicar para quem tem um pouco mais de dificuldade. Então, vamos ver se você pegou a lógica. Nós fazemos os 2 primeiros pontos em meia de borda, depois deles, laçada na agulha. Depois da laçada, todos os pontos são em meia, até chegar no meu marcador. Cheguei no marcador, antes de passar o marcador, laçada na agulha, passo o marcador
Esse é o ponto central, ele é sempre em meia, depois dele, outra laçada. Agora eu posso tecer todos os pontos da carreira em meia, até os 2 últimos pontos, que são as 2 bordas finais. Quando eu chegar nelas, última laçada e aí sim, 2 meias. Eu sei que tem muita gente que é iniciante, que gosta de tecer chales e que vai ficar com um pouquinho de dificuldade. É normal, é natural. Para ajudar vocês, eu vou deixar a receita escrita carreira por carreira e eu vou deixar a soma de pontos, porque sempre que a gente faz isso, a gente acrescenta 4 pontos. Então, se eu tinha 11, agora eu vou ter 15 pontos na carreira e assim sucessivamente. Mas se você tem dificuldade, imprima a receita escrita, pegue uma canetinha e vá marcando, que aí você não se perde na contagem e você sabe exatamente aonde você tá, caso você erre alguma coisa no seu chale. Deu para entender? Bem, amigos, agora que eu já passei para vocês a lógica do trabalho, eu vou seguir tecendo pro lado de cá. O meu chale ele vai continuar crescendo, ele já está começando, olha, a ganhar um formato de V. A gente consegue ver bem o ponto central, os pontos de borda. Você vai ver que com o tempo fica mais fácil tecer esse chale. E você vai seguir essa lógica, aumentando de 4 em 4 pontos, até que a gente tenha 75 pontos na agulha. Então você vai fazer 2 pontos em meia, laçada. Tece todos os pontos em meia, laçada, passa o marcador, meia, laçada, todos os pontos em meia, até os 2 últimos pontos, antes deles, laçada e 2 meias, e assim por diante. Vou e volto agora para mostrar para vocês a peça com 75 pontos. E aqui está o meu trabalho com 75 pontos na agulha, olha. A gente tem basicamente um palmo mais ou menos de trabalho. E o que nós vamos fazer agora é mudar o desenho. Então a gente tem uma parte que fica fechada e agora a gente vai fazer uma parte que vai ficar toda furadinha. Para fazer isso, eu vou começar agora a 37ª carreira pelo direito da minha peça. Então vamos lá. Então a gente vai começar fazendo os 2 primeiros pontos em meia, são aqueles 2 pontos em borda, que a gente combinou que sempre vão ser em meias, e depois deles a gente tem obrigatoriamente uma laçada na agulha. O que nós vamos fazer agora é um mate simples e uma laçada. O mate simples ele é feito passando um ponto sem fazer, tecendo um ponto em meia, e o ponto sem fazer passa, retorna sobre ele. Esse é o mate simples. Depois dele, a gente dá uma laçada para ter sempre a quantidade certa de pontos. E eu fico repetindo isso. Mate simples. Laçada. Tá dando para ver bem? Deixa eu melhorar esse foco. Eu gosto de mostrar com bem detalhe. Vamos de novo, olha. Mate simples. Laçada. E eu vou repetindo até chegar, gente, no meu marcador. Então agora, para o vídeo não ficar muito cansativo, eu vou acelerar um pouquinho, porque são muitos pontos na agulha. Então a gente terminou aqui, olha, fazendo um mate simples, uma laçada. Quando você chegar nessa parte do trabalho, você vai ver que você vai ter um ponto, um marcador e o ponto central. Nessa parte do trabalho, preste atenção, você só tem um ponto, você não pode fazer 2 pontos juntos. Então o que você vai fazer é tecer um ponto em meia. E agora a gente tá antes do marcador, então o que eu tenho que fazer? Laçada na agulha. Passo o marcador, depois dele esse aqui é o ponto central do trabalho, esse é um ponto sempre tecido em meia, depois dele, por obrigação, a gente dá outra laçada, e agora eu sigo o meu trabalho normalmente fazendo o que eu fiz de um lado, do outro lado. Então esse primeiro ponto aqui, olha,
ele é em meia normalmente. E agora eu vou inverter, eu vou fazer laçada, 2 pontos juntos. E eu vou ficar repetindo, laçada, 2 pontos juntos. Laçada, 2 pontos juntos. Laçada, 2 pontos juntos. Laçada, 2 pontos juntos. E eu cheguei aqui, olha, nos 2 últimos pontos da minha carreira. Terminei com laçada, 2 pontos juntos. Antes de fazer os 2 pontos juntos do final da minha carreira, eu vou fazer laçada e aí sim eu termino os 2 últimos pontos que são de borda. Então a gente fez assim, 2 pontos em meia laçada, que é de borda, e aí a gente repetiu. Mate simples, laçada, mate simples, laçada, mate simples, laçada, por todo o meu trabalho. E no centro, nessa parte central do meu trabalho, eu tive que fazer um ponto em meia, aí depois dele eu fiz laçada, passei o marcador, um ponto central, laçada, porque o meio é sempre assim, laçada, meio, laçada. Depois eu tive outro ponto em meia e aí eu inverti. Eu fiz laçada, 2 pontos juntos, laçada, 2 pontos juntos, até os 2 últimos pontos, para terminar com laçada, 2 meias. Agora pelo lado do avesso, na 38ª carreira, eu vou tecer todos os pontos em meia normalmente, lembrando de que nas laçadas, olha, essa aqui é uma laçadinha, a gente tece daquela forma que eu já mostrei antes para vocês, para que a gente mantenha ela como furos. Então a gente entra com a agulha no meio dela, tece o meia e retorna para frente. Os outros pontos são meia normalmente, normaisinhos, então até o final a gente só vai trabalhar essa carreira em meia. Setenta e seis, 77, 78, 79. Então antes eu tinha 75 pontos e agora eu tenho 79 pontos. Dê uma conferida, veja se você está com esses furinhos aqui no seu trabalho. É normal, é natural, é o que a gente produziu fazendo essas laçadinhas. Agora que eu já mostrei para vocês a lógica dos furinhos, você vai repetir a mesma coisa, porque a gente vai crescer essa parte de furinho para que ela fique tão grande quanto a parte aqui de baixo. Então eu vou mostrar mais uma vez para que você entenda o esqueminha, lembrando que eu deixei a receita escrita carreira por carreira, tá bom, gente? Eu tive um trabalhão para que você tenha mais facilidade na hora de tecer, exatamente pensando nos iniciantes. Vamos começar aqui a carreira 39 com 2 pontos e meia. Eu vou fazer mais uma vez para que você entenda a lógica. Depois dos 2 meias, laçado, isso aqui é obrigatório. E aí a gente repete, mate simples, laçada, mate simples, laçada, e estou chegando aqui próximo da parte central. Vim repetindo mate simples, laçada, mate simples, laçada. E agora eu tenho um ponto apenas, não dá pra fazer mate simples nele. Então vamos relembrar o que você vai fazer. Só tem um ponto, tece um ponto em meio. Pronto. Quando eu chego no marcador, tá na hora de fazer laçada, meia, laçada. Então vamos lá. Laçada, passo o marcador, tece o ponto central em meia e depois dele outra laçada.
Para ficar espelhado, esse primeiro ponto também é em meia. E agora eu vou inverter, eu vou fazer laçada, 2 pontos juntos em meia. Desse lado a gente não faz mate, porque desse lado a diminuição tem que ficar ao contrário. Laçada, 2 pontos juntos em meia. Laçada, 2 pontos juntos em meia. Laçada, 2 pontos juntos em meia. Estou chegando agora no final da minha carreira. Laçada, 2 pontos juntos em meia. Cheguei nos 2 últimos pontos, a gente termina com laçada, meia, meia. Deu pra entender? Girei o meu trabalho, tô agora na carreira de número 40. Só para relembrar mais uma vez, o avesso é sempre em ponto meia, para que a gente trabalhe tudo que a gente faz pelo direito, mantendo as laçadas como furinhos, como eu tô fazendo aqui para vocês, olha. Coloca a agulha, tece em meia e retorna para frente. A minha parte de furinhos aqui, ela vai crescer. Eu vou fazer a medida dela para vocês e eu volto para mostrar e para contar quantos centímetros e quantas carreiras eu fiz do lado de cá. O que eu fiz, gente? Eu teci, como eu mostrei para vocês, até que eu tenha 6 furinhos quando a gente vê a peça assim deitadinha. Então eu tenho 6 furinhos, olha, pode verificar. O que eu vou fazer agora é repetir o esquema que eu fiz aqui embaixo, aqui em cima. Eu vou fazer apenas uma faixa menor e vou voltar a repetir as listras. Então agora eu vou brincar com esse motivo e esse motivo bem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou então o meu trabalho. Eu vou tentar abrir pelo menos essa parte central pra gente conseguir contar as listras, tá bom? Eu tenho essa parte inicial aqui, que é essa primeira listra. Depois da primeira listra, que é essa maiorzinha, eu comecei a fazer listras de 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa minha primeira tinha 6, ó, tá vendo? Depois eu fiz listras de 3 furinhos, 5 furinhos, 5 furinhos, 5 furinhos, 5 furinhos. Então eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas minhas 6 listras. Aí eu fiz os 6 cordões em meia, que eu sempre fui intercalando. E agora eu vou finalizar a minha parte aqui de cima. Então eu fui brincando com as minhas listras. Se você quiser na receita escrita eu vou deixar bem explicadinho toda essa brincadeira que eu fiz aqui. E agora na parte final, eu tô indo pra 7ª listra, eu fiz apenas 3 furinhos, olha, percebe? Porque não vão caber aqui os 5 furinhos, porque o meu fio tá assim, olha, tá vendo? Os 2 novelinhos já estão começando a me assustar, a faltar. Então agora nós vamos arrematar a peça pelo lado do direito. Eu tenho um total de 283 pontos na agulha e agora eu vou começar a carreira do arremate. Para isso, eu vou tecer o primeiro ponto em meia, o segundo ponto também em meia. Na sequência, eu pego o primeiro ponto e passo sobre o segundo. Eu fico com apenas um ponto na agulha da direita. O próximo ponto eu teço em meia e passo sempre o anterior sobre o ponto que eu teci. E aqui está, gente, a nossa peça finalizada. E o que eu vou fazer agora são franjas, que são opcionais, tá bom? Vou mostrar a peça aberta para você ver. E nós terminamos a nossa peça, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, quero muito saber a sua opinião, deixa seu comentário, seu curtir, tem mais sugestão de vídeo aqui na tela pra você. Beijo gigantesco e não esqueça, se você postar a sua foto dessa peça nas redes sociais, coloca a hashtag BlogByDay pra eu acompanhar o seu trabalho também. Beijo, gente, tchau!